Queridos irmãos e irmãs, dando prosseguimento aos nossos vídeos catequéticos, onde estamos procurando partilhar as nossas reflexões sobre o Jubileu 2025, nós recordávamos que a bula do Papa Francisco, Os Pés Não Confunde, com a qual ele proclama o Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança, ele articula essa sua bula em alguns tópicos. Já falamos na semana passada do primeiro tópico, uma palavra de esperança. Agora vamos apresentar o segundo tópico da bula, um caminho de esperança. Este segundo tópico da bula, que compreende os números 5 e 6, Francisco inicia salientando que do entrelaçamento de esperança e paciência, exposto no número 4, resulta claro que a vida cristã é um caminho, que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança, insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. Ao Papa apraz pensar que um percurso de graça animado pela espiritualidade popular tenha antecedido a proclamação do primeiro jubileu em 1300. Francisco passa então a recordar as diversas formas através das quais se derramou com abundância a graça do perdão sobre o santo povo de Deus. E lembra, em primeiro lugar, o grande perdão que São Celestino V quis conceder a quantos iam à Basílica de Santa Maria de Colemaggio, em Áquila, nos dias 28 e 29 de agosto de 1294, 6 anos antes do Papa Bonifácio VIII instituir o Ano Santo. Assim, quando da instituição do Ano Santo, em 1300, a Igreja já tinha a experiência da graça jubilar da misericórdia, como o testifica ainda estes outros eventos recordados pelo Papa Francisco. Em 1216, o Papa Honório III acolhera a súplica de São Francisco, que pedia a indulgência para quantos tivessem visitado a Porciúncula nos 2 primeiros dias de agosto. O mesmo se pode dizer da peregrinação a Santiago de Compostela. De fato, o Papa Calixto II, em 1122, concedeu que se celebrasse o jubileu naquele santuário sempre que a festa do apóstolo Tiago calhasse num domingo. Francisco prossegue afirmando ser bom que continue esta modalidade generalizada de celebrações jubilares, de modo que a força do perdão de Deus sustente e acompanhe o caminho das comunidades e das pessoas. Uma vez que a vida cristã é um caminho, que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança, insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. Segue-se, não ser por acaso que a peregrinação represente um elemento fundamental de todo o evento jubilar, pois pôr-se a caminho é típico de quem anda à procura do sentido da vida. Francisco continua enfatizando que a peregrinação a pé favorece muito a redescoberta do valor do silêncio, do esforço, da essencialidade. Assim também, dizia ele na bula, no ano jubilar de 2025, os peregrinos de esperança não deixarão de percorrer caminhos antigos e modernos para viver intensamente a experiência jubilar. Na própria cidade de Roma, recordava Francisco em sua bula, haverá itinerários de fé que se juntarão aos tradicionais das catacumbas e das 7 igrejas. E mais, deslocar-se de um país ao outro, como se as fronteiras estivessem superadas, passar de uma cidade a outra contemplando a criação e as obras de arte, permitirá acumular experiências e culturas diferentes e levar dentro de si, harmonizada pela oração, a beleza que faz agradecer a Deus as maravilhas que ele realizou. Observa ainda Francisco
que ao longo dos percursos e em Roma, as igrejas jubilares poderão ser oásis de espiritualidade, onde é possível restaurar o caminho da fé e descendentar-se nas fontes da esperança e começar pelo sacramento da reconciliação, ponto de partida insubstituível de um verdadeiro caminho de conversão. Francisco assinala também para as igrejas particulares o dever de dar uma atenção especial à preparação dos sacerdotes e dos fiéis para as confissões e para o acesso a este sacramento na sua forma individual. Um convite particular a cumprir esta peregrinação, Francisco dirige aos fiéis das igrejas orientais, sobretudo àqueles que já estão em plena comunhão com o sucessor de Pedro. São fiéis, reconhece o Papa, que tanto sofreram, muitas vezes até a morte, pela sua fidelidade a Cristo e à Igreja. E assim, hão de sentir-se particularmente bem-vindos a Roma, que também é mãe para eles e conserva tantas memórias da sua presença. Com efeito, a Igreja Católica, que está enriquecida pelas suas liturgias muito antigas e pela teologia e espiritualidade dos padres, monges e teólogos, quer exprimir simbolicamente o acolhimento deles e dos irmãos e irmãs ortodoxos, num tempo em que vivem já a peregrinação da Via Sacra, sendo muitas vezes obrigados a deixar as suas terras de origem, as suas terras santas, de onde a violência e a instabilidade os expulsam rumo a países mais seguros. E Francisco arremata para eles a experiência de ser amados pela Igreja, que não os abandonará, mas há de acompanhá-los para onde quer que forem, torna ainda mais forte o sinal do jubileu. No número seguinte, o número 6 da bula, Francisco salienta a continuidade do Ano Santo de 2025 com os anteriores eventos de graça. Eventos que brevemente recorda. No último jubileu ordinário, atravessou-se o limiar dos 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo. Em seguida, no dia 13 de março de 2015, proclamei um jubileu extraordinário com o objetivo de manifestar e permitir encontrar o rosto da misericórdia de Deus. Anúncio central do Evangelho para toda pessoa e em cada época, a misericórdia. Chegou então agora, diz Francisco, o momento de um novo jubileu, em que se abre novamente de par em par a porta santa para oferecer a experiência viva do amor de Deus que desperta no coração a esperança segura da salvação em Cristo. Francisco prossegue a sua bula, projetando para o futuro o alcance do jubileu de 2025, pois este ano santo, diz Francisco, orientará o caminho rumo a outra data fundamental para todos os cristãos. De fato, em 2033, celebrar-se-ão os 2000 anos da redenção, realizada por meio da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Diante de nós, portanto, abre-se um percurso marcado por grandes etapas, nas quais a graça de Deus precede e acompanha o povo que caminha zeloso na fé, diligente na caridade e perseverante na esperança. O Papa Francisco, portanto, sustentado por tão longa tradição e certo de que o ano jubilar de 2025 poderá ser para toda a Igreja uma intensa experiência de graça e de esperança, ele estabelecia na bula o início do jubileu na Igreja Universal com as datas de abertura e fechamento das respectivas portas santas nas diversas basílicas papais. Isso já se realizou. Depois, a data e local de abertura e fechamento do jubileu nas igrejas particulares, com a promoção de uma peregrinação como sinal do caminho de esperança até o local da abertura. E isso já aconteceu em todas as catedrais ou concatedrais das igrejas particulares.
E depois o Papa já estabelece a data de encerramento do Ano Santo nas igrejas particulares, com o zelo que a vivência do jubileu demanda. Então, durante o Ano Santo, que terminará nas igrejas particulares no domingo 28 de dezembro de 2025, zele-se ao longo deste ano de 2025 para que o povo de Deus possa acolher com plena participação tanto o anúncio de esperança da graça de Deus, como os sinais que atestam a sua eficácia. A data de encerramento do jubileu no horizonte universal da Igreja, com os votos de cada pessoa chegue à luz, que a cada pessoa chegue à luz da esperança, como mensagem do amor de Deus a todos dirigida, o Papa estabelece o dia 6 de janeiro de 2026, quando será com o fechamento da Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o encerramento deste jubileu. Amados irmãos e irmãs, peçamos a graça de viver intensamente esse momento de graça, essa hora da graça, esse kairós que nos é oferecido. Deus a todos abençoe.